O Banco Central brasileiro decidiu deixar a taxa de juros de curto prazo em 11% por ano. Ela está neste nível há 4 meses. Eu sou Luciane Miranda e esse é o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Eu vou conversar com Paulo Gala, estrategista da Fator Corretora. Isso é o suficiente para frear a inflação aqui no Brasil? Ninguém sabe ao certo, nem mesmo o Banco Central. Eles aumentaram a taxa de 7,25%, que era um número muito baixo. Era a taxa mais baixa que o Brasil já teve em décadas, e na verdade o aumento foi bem grande, para 11%. Agora eles decidiram parar por alguns meses para ver se esse aumento será suficiente para frear a inflação. Na minha opinião, acho que eles estão tendo sucesso. Quando você analisa os últimos números sobre a inflação, eles mostram que a inflação tem caído. Por exemplo, nos últimos 2 meses, o IPC tem ficado em 0,10%, 0,20%, quase em zero. Então, parece que a estratégia do Banco Central está funcionando. Eles devem manter essa taxa por mais 2 ou 3 reuniões e, eventualmente, abaixar a taxa no futuro. Há uma grande questão no Brasil, a chamada taxa de juros neutra, ou a taxa de juros de equilíbrio, que é uma taxa que ajuda o país a crescer sem efeitos inflacionários. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo que taxa é essa, especialmente se você pensar em termos de uma taxa real, porque nós temos agora uma taxa nominal de 11% e a inflação está em torno de 6%, o que significa que a taxa de juros real está agora em 5%. Então existe um grande debate no país sobre qual deve ser essa taxa real. Eu acho que a taxa deveria ser provavelmente mais baixa. Eu não acho que precisamos de taxas de juros reais de 5% para controlar a inflação no Brasil neste momento, especialmente depois do longo ciclo de crédito que vimos nos últimos 10 anos, porque as famílias brasileiras estão endividadas agora, as dívidas das empresas também aumentaram. A situação é diferente agora. Quais são as consequências dessas taxas em toda a economia? Estes são os principais pontos. Depois do aumento das taxas, o que vemos agora é recessão no país. Faz muito tempo desde que tivemos uma recessão. Foi em 2008 e 2009. Os chamados fatores contracionistas das taxas altas estão fazendo efeito. Então nós vimos uma queda no PIB de 0,6% no segundo trimestre, abaixo das expectativas do mercado. E isso mostra que os efeitos desses aumentos nas taxas de juros são fortes, poderosos, especialmente agora que temos uma economia mais alavancada. Eu diria que esses efeitos estão funcionando. O consumo está crescendo em um ritmo mais lento. Os investimentos estão caindo. Então, o chamado canal clássico de crédito está funcionando no Brasil. E a política monetária está sendo capaz de controlar os preços através do aumento de taxas. E os investimentos de renda fixa? Por outro lado, esse cenário é favorável à renda fixa, porque o Brasil é, mais uma vez, um oásis em termos de taxas de juros no mundo. Se você observa a Europa, o Japão, até mesmo os Estados Unidos, as taxas de longo prazo estão nos níveis de 2,5%. Na Europa, se você analisar, por exemplo, títulos alemães, eles estão abaixo de 1%, a 0,8%, 0,9%. Quando você compara essas taxas a 11% ao ano, é claro, existem os fatores de risco do país, mas ainda é uma grande diferença. O Brasil é, de certa maneira, o melhor lugar do mundo para investir em termos de renda fixa se você o compara a outras taxas. E os mercados futuros que estão envolvidos com as taxas de juros, especialmente na BMF-Bovespa? Sim, há um mercado enorme porque existem vários tipos de operações que você pode fazer.
Mas como nossas taxas de juros estão bem altas e temos um mercado futuro com muita liquidez, nós podemos utilizar esse mercado para fazer vários tipos de operações estruturadas. Então, essas são boas notícias para os mercados de contratos futuros de taxas de juros. Paulo Gala, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. Luciane Miranda para o São Paulo Direct, da Dukascopy TV.